Domo da Caveira, Batalha do Topo. Vencedor, Kaido das Feras. O capítulo se inicia em silêncio, sem que nenhum dos presentes no alto de Onigashima conseguisse traduzir seus sentimentos em palavras. Um, completamente derrotado. Outro, vencedor com um gosto amargo. E por fim, alguém que simplesmente cumpriu seu dever, mas aparentemente, assim como os outros dois, também se sente arruinado. Para quem achava que o golpe do Kaido não poderia ser mais brutal, vemos ele descendo seu Kanabo até estourar o Luffy no chão. Sua expressão revela que não era para ter sido desse jeito. O ar preso pelo garoto escapa de seu corpo e o silêncio é cortado. Hã? Eu não consigo mais ouvir a voz do Luffy. No capítulo 1015, após Luffy ser derrotado e jogado do alto de Onigashima, vemos que mesmo inconsciente, Momo é capaz de ouvir suas vozes porque Luffy está vivo. E nesse momento, pasmem, Luffy talvez esteja realmente morto. Além do fato de Momonosuke não ouvir mais a sua voz, temos outras 3 indicações fortes para isso. Parte 1, a morte de Luffy. Primeiro, a gente tem a nota do editor logo no início do capítulo que fala: ataque esmagador, Luffy está morto. Segundo, no capítulo 1014, depois de lançar o Luffy lá do alto, o Kaido anuncia sua vitória bradando que Luffy foi derrotado. Por que agora Kaido falaria que ele morreu? E por fim, outro ponto muito forte em relação a isso é a onomatopeia presente nesse quadro. Esses caracteres normalmente são usados para indicar que não há som vindo de uma pessoa, nem mesmo batimentos cardíacos, e é frequentemente usado em personagens que simplesmente encontraram seu fim. Luffy tá no chão mais derrotado do que nunca e temos uma página dupla simplesmente sensacional, cara, mantendo toda essa atmosfera silenciosa em que a gente só precisa de uma frase para retratar toda essa situação. Você já sabe as consequências, não é? E aproveitando esse capítulo bombástico, também teve outra notícia recente bombástica que simplesmente vai mudar para sempre a maneira como a gente assiste animes. A Crunchyroll uniu os catálogos da Funimation, Wakanim e Verve, fazendo assim o maior catálogo da história de todo... Mano, o maior catálogo de animes da história, tudo em só um lugar, tudo com uma única assinatura, tudo na Crunchyroll. E para você desfrutar dessa revolução com a gente, clica aí no primeiro link da descrição, porque você vai ter acesso a 14 dias grátis do serviço Premium para aproveitar tudo ao máximo, assistir animes quando você quiser e onde você quiser. Dublado, legendado e, na minha humilde opinião, tá o melhor de tudo em Full HD. A Crunchyroll de verdade me viciou em qualidade e eu só tenho a agradecer porque eu tô aproveitando animes como nunca aproveitei antes. E você pode fazer o mesmo, tá? De coração. É um serviço sensacional, vale muito a pena e você pode ter 14 dias grátis. Então clica aí no primeiro link da descrição e se junte a essa absurda inovação. A frustração do Kaido de não conseguir vencer a batalha sem interrupções se manifesta em uma ira absoluta direcionada a só um homem, que parece aceitar seu destino, que parece aceitar que sua vida a serviço do governo mundial tem simplesmente esse sentido: servir até o fim como um cão e morrer lutando pelo sonho de poucos, diferente de Kaido, que luta pelos seus próprios sonhos, e de Luffy, que luta pelos seus sonhos e pelos sonhos de muitos outros. Início de capítulo muito forte, a gente nem precisava de haki da observação avançado para saber o que iria acontecer com o Chapeleta de Coco. Ele é simplesmente amassado por um ataque do Kaido, que tem um impacto visual ali gigantesco, né? E acaba consequentemente acelerando ali a destruição do castelo. Pra mim, tá? Chapeleta de Coco encontrou seu fim e está morto. Cumpriu seu dever, cumpriu seu papel na obra e já pode descansar em paz, né? Pra mim, respeito máximo também, sabe? Ele segurando o chapéuzinho dele ali enquanto aguarda a sua sentença, mano, foi um ponto muito alto. E pra mim, em 2 capítulos apenas, esse personagem aí, ó, se elevou a um bom patamar. O que reforça essa ideia dele ter morrido é a aparição de seu companheiro logo nos painéis seguintes, com um ar único de despedida. Como se dissesse adeus àquele que esteve ao seu lado por um longo tempo, seja um amigo ou só um companheiro de trabalho. E fora essa tragédia absurda que ocorre em cima do crânio, temos o interior do domo que começa a desabar ainda mais rápido graças ao impacto estrondoso de Kaido. E quem é o primeiro personagem que é mostrado ali?
o Kawamatsu, que eu questionei, mano, milhões de vezes aqui no canal o que ele deveria estar fazendo, e aparentemente não é nada de muito importante. Mas agora, né, o único bainha vermelha que tá sumido há um bom tempo é o Denjiro, o mais tático, estratégico, técnico, perspicaz, inteligente e que, mano, esse sim, eu espero que esteja assumido por estar planejando alguma coisa, principalmente se for relacionado ao que o Raizou disse no capítulo 1041 sobre as preparações que já estão quase completas. Então Denjiro vem aí, a próxima vez que aparecer, eu acredito que vai ser com coisa boa. Parte 2, o fim da esperança. O capítulo continua com a fúria de Kaido adentrando o castelo em forma de um enorme Borobreath e logo em seguida na forma de um dragão gigante. E aqui, com o Kaido exclamando a derrota de Luffy e desafiando todos aqueles que ainda querem lutar contra ele, parece que a esperança acaba e a aliança está realmente derrotada. Law, para contribuir ainda mais com a ideia de Luffy ter simplesmente falecido, surpreende ao dizer quase as mesmas palavras de Momonosuke. A voz do chapéu de palha Ya desapareceu. Será possível que ele, como um D, também pode ouvir a voz de todas as coisas, tal qual Roger e Luffy? E a resposta é que sim, tá? Provavelmente sim. No capítulo 817, os chapéus de palha junto dos Mink Samurais e do LOL estão se aproximando da baleia em Zou, quando Momonosuke menciona que quanto mais perto dela, mais alta é a voz que ele escuta. O LOL, né, nesse momento tem uma reação um tanto quanto curiosa, como se pensasse: ele também consegue ouvir isso? E não tem como negar que essa fala nesse capítulo reforça a ideia do LOL também ouvir a voz de todas as coisas. Só que a questão emergencial aqui é a seguinte: com Law e Kid sem energia nenhuma, apesar do que o Law falou, né, tipo, falou isso 20 vezes com a Big Mom e deu, mano, 1 bilhão de Krum, né, quem é que vai poder lutar contra o Kaido nessa situação? Chopper se desespera, Otama perde suas esperanças e Nami desacredita. Nami desacredita não na aliança, mas sim nas declarações de Kaido. Mas mais do que isso, ela não permite que seu espírito quebre e desafia o Yonkou, mostrando que não confia em nenhuma de suas palavras. E aqui eu posso estar bem emocionado com esse capítulo, mas eu vi uma Nami que sem o Luffy também se vê perdida no mundo, que sem o Luffy não tem tantas razões para continuar sua jornada como ela esperava. É claro que a Nami tem seus próprios anseios, seus próprios sonhos e desejos, mas cada chapéu de palha que entrou na tripulação se juntou depositando toda a sua confiança e todos os seus sonhos no Luffy. E tanto Sop quanto Sanji já provaram que sem eles, a vida simplesmente não é a mesma. Por mais singelo que possa parecer esse momento, ele é gigantesco. Ele, de certa forma, é uma continuação de quando a Nami brada praticamente morta nas mãos da Uruchi, que o Luffy vai se tornar o rei dos piratas, que não importa quem esteja na sua frente, ela jamais deixará de acreditar nisso. Porque se por um segundo ela acreditar que o Luffy perdeu, que o Luffy morreu, como o Kaido tá bradando, ela vai estar afirmando que o Luffy não vai se tornar o rei dos piratas. Isso é simplesmente inadmissível. Por isso que o Kaido tá mentindo, por isso que pra ela o Luffy perder é simplesmente impossível. Ela tem uma fé enorme em seu capitão e no sonho que ele carrega. Na realidade, nos sonhos que ele carrega, né, considerando também o sonho de cada um dos chapéus de palha. Enfim, momentaço da Nami, mas que abre espaço para mais uma vez Marco a Fênix mostrar que suas habilidades são incríveis e que de certa forma às vezes vale a pena reclamar para você conseguir as coisas que você quer, porque o Oda assiste o canal e ele viu que eu tava reclamando do Marco cuidando de um mamaco e de um cachorro. E isso que eu quero ver o Marco fazer, sabe? Mesmo em uma situação ruim, ele grita pra todo mundo não desistir, ele apoia ali a Nami, é isso que eu quero ver ele fazendo, sabe? Ele é um cara muito experiente, ele é um veterano. Eu quero ver ele dando apoio, eu quero ver ele dando sustento pra toda a aliança até que tudo esteja terminado. Momentaço do Marco também, e essa cena é um bom paralelo de quando ele defende o Luffy dos punhos de magma de Akainu lá em Marineford. Uma defesa fora de série e regenerativa, mostrando que apesar de estar completamente exausto, sua energia se recupera rápido e a Fênix vai renovando sua força. Mas isso de forma alguma impede que o rumo dos planos de Kaido mude, e Onigashima em pouco tempo sepultará para sempre a capital das flores.
E claro, consumido pela frustração manifestada através de sua gigantesca fúria, Kaido faz promessas absurdas de que o Wano se tornará uma enorme fábrica de armas, onde absolutamente todos os cidadãos, sejam mulheres, crianças, moleque, idoso, qualquer coisa, serão escravos, aumentando a nossa vontade de ver esse vilão sendo esculachado, arrebentado, derrotado e criando um totalitarismo ainda maior que o anterior. Mas mesmo assim, com todo esse papo, Kaido solta uma gafe que todo bom ou péssimo ditador, não pode lançar. Ele diz que ainda precisa executar um Momonosuke porque até que ele esteja morto, isso ainda não acabou. Tá certo, mas se não existia mais chance de vitória, essa frase começa a alimentar a esperança da aliança, porque o Luffy sim pode ter sido derrotado, mas o principal símbolo da revolução permanece de pé. Foi algo grave que o Kaido fez? Mano, algo grave é toda essa escravidão que ele faz, destruir as pessoas, matar direta e indiretamente milhares. Isso é grave. Esse comentário não foi tão grave assim, mas eu só tô comentando também porque me deu um pouco dessa impressão, sabe? É criada essa atmosfera de derrota completa através das palavras do Kaido. E surge uma pequeníssima esperança no meio disso, através das palavras do Yonkou. Grave na real é um bando de random dos Piratas das Feras estarem com moral suficiente para se garantirem na porrada contra LOL e Kid simplesmente exaustos. Jean-Bart defende seu capitão, assim como esse outro membro do bando do Kid que não é nomeado, mas é esse aqui. A gente parte então para o momento mais importante do capítulo, que é a Carrot indo salvar o dia e solar o Kaido na porrada, para na sequência voltarmos para dentro do castelo onde o desespero se propaga como uma praga. O LOL e o Kid levantam, mas a gente sabe que a condição deles não é suficiente para contribuir de forma efetiva, afinal os caras já derrotaram a Big Mom, já cumpriram seu papel, mas o rumo da batalha lá no topo do domo foi diferente do que eles imaginaram. Maneiro desse painel aqui, é a gente ver como o Oda retrata a exaustão deles através principalmente do braço do Kid, que claramente está tendo dificuldades em manter suas tralhas em volta dele, a função mais básica de seus poderes e algo que ele recorrentemente usa. E agora a gente entra na reta final e certamente a mais importante. Enquanto a tensão vem crescendo desde o primeiro painel desse capítulo, ela explode com tudo quando Kozuki Momonosuke, o símbolo máximo dessa aliança, se vê simplesmente sem esperanças, completamente amedrontado. Parte 3. O recomeço da esperança. Afinal, como vencer alguém que nem mesmo Luffy pôde derrotar? Mas Yamato vem com um poderoso discurso que promete mudar o rumo dessa guerra. Ela parece querer que o Momonosuke se junte a ela para combater o Kaido. Lutar até seu último suspiro é o caminho dos samurai, e Kaido também está no seu limite. Apenas factos constatados pela futura Mugiwara. A gente nota que depois de criar essa atmosfera de derrota completa, o Oda vai plantando sementes de esperança. É o Kaido falando que ainda não acabou, é o Marco defendendo um poderoso golpe e bradando para lutarem até o fim, é a luz da rebelião Carrot surgindo ali para solar o Yonkou, é a Yamato mantendo o símbolo da revolução no caminho da vitória com uma mentalidade dura como aço. Momonosuke, consumido pelo desespero, se acorrona todo e ousa dizer que a única opção é se render, obviamente afetadíssimo pela derrota de Luffy e provavelmente muito assustado pela possibilidade de encontrar sua morte. Enquanto Momonosuke desce por esse turbilhão de pensamentos negativos, a Yamato traz outra perspectiva, dando mais sentido à vida do Momo, mostrando que o futuro, se eles não lutarem agora, vai ser até mesmo pior que a morte. Não ter agido, não ter lutado é o mesmo arrependimento de todos os daimyos que simplesmente não se opuseram a Orochi e acabaram morrendo com esse lamento, com esse desgosto entalado em suas gargantas. Essa batalha não é de agora. Ela carrega o peso de 20 anos sofridos e sombrios no país de Wano. Simplesmente, mesmo sem Luffy, não existe essa ideia de se render agora. É curioso porque depois de ler o diário de Oden, o Momonosuke percebe que ele é muito importante, mas vendo essa situação agora se repetir, talvez como no passado em que seu pai foi derrotado e tudo pareceu desmoronar, ele se sente completamente fragilizado. Mas a Yamato, mano, vem
muito bem com seu discurso super poderoso. E se essas palavras tiveram 20% do efeito motivacional pro Momo que tiveram pra mim, meu irmão, ele já vai pra cima do Kaido pra morder a jugular dele e pronto pra morrer ou pra matar. Porque foi uma coisa ali que me deixou completamente arrepiado e é a mais pura realidade. Yamato cuspindo factos. Parte 4. A esperança. Kaido continua com sua destruição completa, enquanto Luffy parece estar completamente derrotado e ter encontrado seu fim. Mas as onomatopeias, que indicavam que não havia mais som saindo do garoto, agora indicam que algo ali está acontecendo. Zunisha surge e Momonosuke escuta. Que nostálgico. Estou ouvindo os tambores da libertação. É a primeira vez que os ouço em 800 anos. Sem dúvida, ele está aqui. Joy Boy está de volta. E é simplesmente inexplicável a sensação que eu tive ao ver essa página. Cara, um arrepio que me consome agora. Agora. Eu fiquei, mano, ansioso, emocionado, com medo, arrepiado, pasmo, embasbacado, animado, preocupado, mas acima de tudo, foi uma sensação simplesmente fantástica. O Luffy tá derretendo? Que elemento é esse que ele tá se transformando? O que de fato tá acontecendo, sabe? Eu comecei a elaborar 1 milhão de ideias pra isso e sei lá, né? Tipo, ele tá despertando realmente a fruta dele? Por que tem fumaça saindo do corpo dele se ele já tava morto, entre aspas, né? Se tá derretendo ali, por que o derretimento tá subindo e não descendo? Mano, são 1000 perguntas, tá, que estão passando pela minha cabeça e acredito pela cabeça de todo mundo. E a frase que melhor define esse momento é a última do capítulo 1042. As emoções estão misturadas, mas essa é, de fato, a volta da esperança. Se você sentiu todo esse hype absurdo, toda essa confusão absurda, também todo esse medo absurdo e, claro, essa sensação simplesmente fantástica, eu tenho uma coisa muito importante para te falar antes que a gente comece a constatar fatos super interessantes e levantar especulações bem legais. O que eu tenho para dizer é: tenha fé no Oda. Em todos os conceitos jogados em um ano que pareciam ser terríveis para a obra, o Oda soube trabalhar de uma maneira condizente e coerente. Momonosuke adulto não superou seus medos por estar adulto. O conflito com a altura e a mentalidade infantil prevaleceram, tornando suas decisões difíceis e agregando valor a cada atitude tomada. A viagem no tempo da Toki foi usada da única maneira possível, viajar para o futuro e não para o passado, assim como fazemos a cada segundo que passamos em nossas vidas. Então o renascimento de Joy Boy através do corpo de Luffy ou o despertar de Luffy como novo Joy Boy, seja o que for, pode ser um elemento que potencialize o personagem ao invés de tirar o mérito dele. Isso aqui é uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente, porque a definição para esse tipo de escolha do autor nunca é o que está sendo feito, mas sim como está sendo feito. E assim como o Momo adulto e a viagem no tempo, o Oda pode trazer uma boa execução para isso. Quem melhor do que ele para conduzir essa obra? O que está acontecendo pode assustar, né? Dividir opiniões. Mas como está acontecendo, como será feito, é o que define uma boa ou uma má decisão. E enquanto temos só essa primeira impressão, eu te peço encarecidamente que tenha fé em Eiichiro Oda. E agora a gente vai entrar na parte que vai, mano, explodir a sua mente, porque a gente tem muitas considerações incríveis pra fazer aqui e a gente vai descobrir o que tá acontecendo nesse momento, porque, mano, são muitas coisas pra comentar e os tambores da especulação não param de tocar. Parte 5, o despertar de Joy Boy. Parafraseando o Kaido, ao ver o Luffy derreter eu pensei, considerando a natureza da borracha, isso é impossível. E claro, muito já começa a se especular sobre esse ser o despertar lendário da Gomu Gomu no Mi, mencionado pelos Gorosei no capítulo 1037. E como agora esse painel parece melhor retratar, aguardado por Zunisha, ansiando esse despertar para reencontrar com a figura Joy Boy. Então, ao invés de ser o despertar da própria fruta do Zunisha, essa presença dele parece ser justificada por estar aguardando esse despertar, mas não que em si seja o seu próprio despertar.
Visto que o Law e o Kid despertaram suas habilidades na luta contra Big Mom, é presumível que o Luffy também despertasse contra o Kaido, mas parece que no caso aí do protagonista, as coisas tiveram que ser um pouco mais intensas. E é engraçado como a gente vê o feitiço virando contra os feiticeiros. Os Gorosei queriam matar o Luffy para impedir que ele despertasse, mas isso culminou no seu despertar. E aqui fica um questionamento. Sabemos que Kaido queria ser Joy Boy e que também quer morrer de forma épica. Será que ele sabia que ao encontrar a morte poderia ocorrer esse despertar de Joy Boy e ele acabasse se tornando essa figura que tanto almejou? Ou por outro lado, será que ele percebeu que em Wano ele era o único que poderia ativar o próximo Joy Boy e por isso está ali esperando a chegada dessa próxima figura lendária? No capítulo 1011, o Kaido ri ao ver Luffy tão determinado e comenta: quanto mais precária é a situação, mais você ri, não é? E será que o Oden também não sabia disso, não sabia dessa situação? Afinal, em suas últimas palavras para o Kaido, ele pede para a criatura que fique mais e mais forte para enfrentar aquele que um dia virá para Wano e abrirá as suas fronteiras. Tendo essa conjuntura em mente, será que o Oden queria que o Kaido se tornasse mais forte para se tornar capaz de despertar o próximo Joy Boy? Cara, é uma doideira, mas assim, o que não falar de doideira num capítulo tão insano quanto esse? E agora, o que pode ser esse despertar, né? Bom, uma porrada de coisa. Pode ser a borracha voltando para sua matéria-prima, a seiva da seringueira, o látex. Pode ser o Joy Boy assumindo o corpo desfalecido do Luffy e assumindo uma nova forma. E um ponto que contribui para essa ideia, né, é que o Momonosuke e o Law não ouvem mais a voz do Luffy. E Zunisha parece reconhecer algo ali que vem diretamente de Joy Boy. Será que essa figura lendária de alguma forma está reencarnando no Luffy nesse momento? Ou pelo menos possuindo seu corpo? Pode ser, cara, simplesmente muita coisa mesmo. Então talvez a gente esteja presenciando o momento lendário do despertar da Gomu Gomu no Mi. E agora, resta saber o que ele pode fazer. Vai regenerar o Luffy? O Luffy vai assumir outra forma? O Gear 5 finalmente vem aí? Será que o Luffy vai voltar com outra consciência? Vai voltar sendo outra pessoa? Joy Boy é um título e nesse momento Luffy provou ser o único merecedor dele? São muitas questões e realmente com esse fechamento de capítulo, o Oda abre um leque gigantesco de possibilidades. O meu headcanon para essa condição bizarra do Luffy é o seguinte: no capítulo anterior, o Kaido flertou com o garoto do chapéu de palha e agora, quase morto ali, né? Mas lembrando desse rostinho lindo, o Luffy ficou derretidinho pelo Yonkou. Apenas factos. E falando em factos, se liga nisso. Na capa colorida do capítulo 1039, temos o Luffy olhando para um macaco com uma coroa, que seria o Rei Macaco, que está apontando para um elemento um tanto quanto curioso, que está ali derretendo. E claro, a gente consegue remeter a esse momento do Luffy. Seria um foreshadow que o Oda preparou há pouquíssimos capítulos para preparar a gente para o que estava vindo. O fato de ser especificamente um macaco, né, um monkey, com uma coroa que remete a rei e logo a rei dos piratas, me faz acreditar que sim, né, o Oda fez de sacanagem, sabendo que a gente aqui, fã de One Piece, é conspiratório e vai vincular essas coisas e vai achar sentido nisso e vai realmente acreditar, mas de fato foi só esse grande meme aqui e tá tudo bem também. E antes de falarmos sobre os tambores da libertação, há algo muito interessante que precisa ser levantado. Roger estava esperando alguém e esse alguém chegou. O D que trará a mudança no mundo. Como a gente sabe, alguns membros específicos de sua tripulação parecem colocados estrategicamente no planeta. Crocus no início da Grand Line, Rayleigh exatamente na metade e acreditamos que ainda há mais uma figura que aparecerá para guiar os Chapéus de Palha até seu destino final, sendo assim um no início da Grand Line, outro no meio e outro no final, sempre guiando o futuro rei dos piratas. Se ainda restavam dúvidas, agora não há mais. Luffy é o homem esperado por Roger. E é muito provável, né, que daqui a pouco, em breve, um próximo tripulante, um ex-membro dos piratas do Roger, apareça para guiar os Chapéus de Palha, ajudar de alguma forma a chegar até Laugh Tale. Seria Scopper Gaban, né, que a gente espera muito a aparição, ou quem sabe esse homem
conversando com Crocus na capa do capítulo 631 e com vestimentas que lembram um pouco as do país de Wano. Comento isso aqui só como um aviso, né, porque logo mais um antigo pirata dos piratas do Roger vai entrar nessa história. Isso aí você pode anotar. E agora a gente chega nas considerações finais do vídeo e eu realmente deixei o melhor aqui pro fim. O outro ponto curioso no comentário do Zunisha é sobre os tambores da libertação. Tem um vídeo meu aqui no canal feito em julho de 2021, onde eu comento algo que hoje se mostra ainda mais relevante. Existe um livro chamado A Enciclopédia das Coisas que Nunca Existiram. Dentre tantos seres lendários presentes nela, há um que chama muito a nossa atenção: Joy Boy. No oeste da Índia, há uma lenda chamada Joy Boy. Ele é a personificação da necessidade humana de dançar, cantar e jubilar. Ele inspira festivais em países mais frios e é provável que ele tenha viajado em um dos primeiros navios escravos do oeste africano. Joy Boy sorri perpetuamente para as mazelas e dores da humanidade e cura as preocupações humanas, batucando um ritmo incrível em seu tambor. Quem quer que ouça a música de Joy Boy se sente tentado a cantar e dançar junto a ele. Com essas informações, parece bem provável que o Oda tenha mesmo se inspirado nesse ser mitológico para criar o seu próprio Joy Boy. Outro detalhe importante é que a própria silhueta de Nika, o deus do sol, principalmente conhecido por libertar escravos, tem uma forma super semelhante à do Joy Boy apresentado no livro, o que reforça a ideia de ambas as figuras serem a mesma pessoa. E o final desse capítulo também contribuiu para essa ideia. A simples onomatopeia presente no final, no sorriso de Luffy, revela o som que sua risada faz. E esse som é simplesmente Nika. Mais à frente eu vou comentar outra questão sobre essa canção de Joy Boy, mas por agora, né, olha só que curioso. Há 3 meses atrás, o Oda tava ouvindo rádio porque seu amigo comediante Sama tava lá dando uma entrevista. O cara lá, todo engraçado e tal, disse que o deus do som Nika deveria ser baseado nele e imediatamente o Oda mandou uma mensagem dizendo: Nika não é baseado em você, emojizinho ali risonho, e depois acrescentou: a próxima vez que Nika aparecer, ele ou ela mostrará seu rosto. E aí, eu te pergunto, esse momento é agora? Vale lembrar que Nika libertava escravos e nesse momento a gente ouve os tambores da libertação. Mano, simplesmente fantástico. O Oda é um gênio, eu amo esse maluco. Outra possibilidade pro som desses tambores é que eles vieram do Kaido pegando o seu batuque, né, o Kanabo, e batendo com força nos tambores dele, que no caso aí são o cara da CP0 e também o Luffy, invocando assim o ritmo do Ragatanga. Mas a real é que através das onomatopeias fundamentais nesse capítulo, como a gente pode ver, a gente pode descobrir mesmo o que é esse tambor. Como eu disse no início do vídeo, né, temos um painel em que Luffy tem esses caracteres em cima de si, indicando que não há nenhum som proveniente daquele corpo. E então aqui, na penúltima página, temos essa onomatopeia, indicando um novo batimento cardíaco iniciando em Luffy. E logo que esse som aparece, o quadro seguinte é Zunisha percebendo, notando algo, e na sequência, reportando ao Momonosuke que agora consegue ouvir o som dos tambores. Então olha que maneiro, né? É muito provável que o som dos tambores da libertação seja na realidade as batidas do coração do Luffy, que de alguma forma mudaram, né, e se tornaram esse ritmo de libertação, que segundo a lenda de Joy Boy que eu mencionei agora há pouco, faz com que todos queiram cantar e dançar junto a ele. Algo que já vimos acontecer muitas vezes, tal qual nesse momento em Skypiea, onde a figura do Luffy se assemelha a de Nika mais do que nunca, e talvez Mihawk, com seus olhos absolutos de gavião, já tivesse notado essa habilidade imensurável em Luffy lá em Marineford. Esse garoto possui o poder mais perigoso de todos os mares, a força de colocar todos ao seu lado. E a real é que me deixa completamente embasbacado ver que essa mera menção dos tambores fundamentados na lenda que eu mencionei agora há pouco é capaz de conectar vários pontos dentro da obra e trazer um valor muito maior pra tudo isso, mano. É simplesmente fantástico. Eu amo Eiichiro Oda, o cara é um gênio, pelo amor de Deus. Isso aí é coisa de maluco, tá? É simplesmente fantástico. E o melhor ainda tá vindo. O melhor ainda tá vindo.
E como se não bastasse, entra talvez o elemento mais forte relacionado aos tambores, a lendária música Binks no Sake. Como muitos teorizam, e provavelmente eu vou trazer uma teoria bem completa disso nos próximos dias, Binks no Sake é a chave para descobrirmos os maiores segredos desse mundo. E acredite se quiser, o Oda já havia planejado essa questão dos tambores desde que concebeu essa música. Basicamente, a letra menciona o seguinte, e eu te peço por favor, muita atenção nesse momento. Em algum lugar no céu sem fim, uma tempestade começou a chegar. As ondas estão dançando, se divertindo. É hora de tocar os tambores. Se deixarmos soprar os ventos do medo, o nosso fim está próximo, mas mesmo assim, amanhã, o sol vai nascer de novo. A música simplesmente menciona elementos muito poderosos. Uma tempestade está chegando. Será a tempestade mencionada por Trafalgar D. Waterlaw. As ondas estão dançando, se divertindo. É hora de tocar os tambores. As ondas que cercam o ano, né, são diferentes de todas que já vimos em One Piece, mais voláteis, mais oscilantes, mais dançantes. É hora de tocar os tambores. E essa hora é exatamente agora. A gente vê as batidas do coração do Luffy no ritmo da libertação. Se deixarmos soprar os ventos do medo, o nosso fim está próximo. E a Yamato confronta fortemente essa ideia vindo de Momonosuke. Se tivermos medo de lutar agora, tudo acabará sendo em vão. E para fechar, mesmo assim, amanhã o sol vai nascer de novo. E o que essa estrofe quer dizer? Quer dizer que o amanhecer está prestes a chegar. Mano, e eu tô simplesmente todo arrepiado porque esse capítulo foi simplesmente sensacional. E o que a gente está vivendo nesse momento é um marco histórico nesse mangá. One Piece nunca mais será como antes depois desse capítulo, e eu tenho certeza que vai ser um daqueles que a gente vai retomar a leitura 1 milhão de vezes, vai tentar entender de várias maneiras diferentes, e cada vez mais, conforme a história avance, a gente vai voltar nele e perceber, cara, isso aqui indicava isso, aquilo ali indicava aquilo outro, e vai ser simplesmente fantástico. Um marco histórico, tô muito feliz que você me acompanhou até aqui. Mas calma, que ainda tem um último detalhezinho. Como eu disse na lenda de Joy Boy, né, existe a música dele, a música que faz todo mundo dançar e jubilar, o que me faz crer que o primeiro Joy Boy foi aquele que escreveu Binks no Sake. Por quê? Porque Binks no Sake é uma música que parece retratar a história do século perdido, a história que envolve Joy Boy e que também envolve o amanhecer. Então é possível que Joy Boy, essa figura lendária, tenha escrito essa música e passado ela de geração em geração, retratando possíveis acontecimentos que a gente vê agora acontecendo na história do mangá. Então, tendo em base tudo isso, né, do próprio mangá, da própria história de One Piece e também, claro, da lenda de Joy Boy, né, que eu mencionei há pouco, que fala sobre ter a música que faz todo mundo cantar e jubilar, cara, a gente une ali os dois e vê claramente essa possibilidade surgindo com grande força. Joy Boy é o homem que escreveu Binks no Sake. Ó, ter uma pausa nessa semana, não ter capítulo na próxima é simplesmente um pecado, mas assim, é isso. A gente vai ficar matutando aqui, pensando nesse capítulo durante 2 semanas e as discussões não vão se saciar, porque tem muita coisa pra falar. Então, mais uma vez, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Espero que esse review tenha completado de alguma forma a experiência de ler um capítulo tão sensacional como esse, porque, mano, sei lá, foi tão incrível, tão maravilhoso, tão fantástico, que eu espero que isso aqui tenha contribuído de alguma forma, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê sem sombra de dúvidas, mano, exatamente num próximo vídeo. E é isso, galera. Valeu!